Você precisa parar de ter vergonha de ser quem realmente você é. Por quê? Sabe, viver sempre do lado mais escuro da vida quando você poderia estar vivendo do lado mais claro. Mostrar para as pessoas quem você é, mostrar daquilo que você realmente é capaz. Sabe, quando alguém te pergunta o que você tá fazendo da vida, ou quando alguém te pergunta o que você quer fazer, ou então qual é o seu estilo, o que você gosta, você sempre afina a voz e fala com aquela vozinha super acanhada. Ah, eu tenho isso. Ah, eu tenho aquilo outro. Ah, eu sou tal coisa. Caramba, por que você tá fazendo isso? Bate no seu peito com tanto orgulho e fala: eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu tenho isso, olha só. Porque quanto mais você se diminuir, mais as pessoas também vão te diminuir. Isso é uma realidade. Isso é algo que as pessoas adoram. Elas adoram ver uma pessoa se diminuindo, porque isso dá a elas um aval para elas te diminuírem também. Isso dá um aval para que elas olhem para você e falem: ah, se fulano já se diminui, quem sou eu para não fazer o mesmo? Se ela passa o dia inteiro falando que ela é feia, quem sou eu para também não chamar ela de feia? Se ela passa o dia todo falando que todo mundo odeia ela, quem sou eu pra também não odiar e também não ajudar a falar mal dela pelas costas, entendeu? Porque você não se mostra. Você não permite que as pessoas vejam você. Eu já fui assim na minha vida. Teve uma época que quando eu tava começando a criar conteúdo, quando eu tava começando a fazer realmente as coisas que eu fazia, eu tinha uma certa. Não era vergonha, mas eu era modesta, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fiquei caladinha, que eu sempre fiquei muito quieta. E nessa época, eu ainda tava muito quieta, eu não gostava de ficar contando vantagem, sabe? E aí, por eu não contar vantagem, talvez por eu não ser essa pessoa que abre a boca e falava tanto, muitas pessoas acharam conveniente pegar e me diminuir pelas minhas costas. Ficar falando que eu não era boa o suficiente, que eu não era incrível o bastante, sabe? E eu ficava assim, poxa, eu não tô entendendo. Eu sou uma pessoa estudiosa, eu sou uma pessoa que eu estudo muito, eu sou uma pessoa que eu crio um conteúdo bacana. Na época eu criava conteúdo de moda, edição de vídeo, cabelo. Eu não era ainda desse meio de tarô e arquétipos. Enfim, isso foi outra época da minha vida. Mas simplesmente as pessoas me diminuíam quando eu tava lá fazendo um conteúdo muito legal, entendeu? E eu ficava, poxa, por que será? Sabe, lembro também que eu tinha pegado parceria, eu tinha feito parceria com uma marca de cabelo, eu tinha feito parceria também com uma loja de brinco, enfim. E eu ficava, caramba, por quê? E aí que depois de um tempo eu fui perceber que, eu devia ter falado mais o que eu era. Eu devia ter comemorado mais a minha própria conquista. Eu devia ter literalmente feito muito mais alvoroço quando eu estava com essas pessoas, para elas não acharem que eu era pouco, entendeu? Hoje em dia, depois de dar uma boa evoluída, depois de, sabe, muita coisa ter acontecido e tudo, eu acabei aprendendo literalmente que falar o que você é, mostrar o que você é, não ter medo das pessoas realmente te verem é algo bom, é algo maravilhoso, entendeu? Nossa, o que que você faz? Nossa, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu sou esse tipo de pessoa aqui. Eu hoje em dia não tenho medo nenhum de falar que eu luto pelos meus objetivos com unhas e dentes, que eu literalmente sou uma pessoa persistente com aquilo que eu quero, sabe? E é bom quando a gente fala, é bom quando a gente reforça isso para as outras pessoas. É bom porque as pessoas elas começam a te respeitar de um jeito em que você percebe que elas não te respeitariam antes. Porque você não falava, você não explicava, você não deixava as pessoas verem o seu brilho, sabe? Você usa roupas o tempo todo que você não gosta, às vezes. Você é uma pessoa que você se esconde, que você não deixa a sua identidade realmente vir à tona. E é bom quando você deixa a sua identidade vir à tona. É bom quando você é aquela pessoa que, eu vou falar mesmo, eu sou isso, eu vou esconder pra quê?
Pra que eu vou esconder? Sabe? Você até começa a ter um controle do que você não quer falar pras pessoas e do que você quer falar pra elas, entendeu? Tem coisas que eu realmente não quero falar com as pessoas porque eu acho que não vem ao caso e não funciona pra mim, sabe? Mas tem coisas que eu faço, assim, questão de falar. Por exemplo, trabalho com tarô, trabalho com arquétipos, adoro lei da suposição, sabe? Então, assim, não tenha medo de falar o que você gosta, não tenha medo de mostrar quem você é, não tenha medo de se mostrar, porque hoje em dia, no momento em que estamos, mostrar quem você é, mostrar o que você gosta, mostrar o tipo de pessoa que você pode vir a ser também, é legal, é autêntico, sabe? A gente tá vendo tantas pessoas iguais o tempo todo, tantas pessoas que parecem que saíram da mesma caixa, sabe? Parece que abriu a caixa e veio um lote 100% igual. Que quando alguém vê uma pessoa diferente, uma pessoa que não tem medo de ser diferente, ela não tem medo de ser autêntica, ela não tem medo de olhar para o sol e deixar que o sol reflete na pele dela, isso é magnético, isso é maravilhoso. E você se sente tão aquecida, você sente que, poxa, eu sou incrível, eu sou maravilhosa. Por que eu tô me escondendo o tempo todo? Sabe? Porque eu olho pra essa época minha que eu meio que me escondia, e eu me sinto mal às vezes, que eu falo, nossa, eu deveria ter sido mais, eu deveria ter falado mais, eu deveria ter mostrado mais, sabe? Mesmo que eu tava no início, mesmo que eu tava começando, pra uma pessoa que começou, tipo, eu era muito boa, modéstia à parte, mas eu era boa, sabe? Eu tinha ali uma noção do que eu tava fazendo, eu tinha uma noção da onde que eu tava indo, as coisas estavam fluindo pra mim, e eu simplesmente tinha medo de falar, eu tinha medo de reforçar aquilo dali, sabe? Eu tinha medo de, poxa, isso é que eu quero, eu vou lutar por isso, eu quero fazer tal coisa da minha vida. Então, talvez se eu tivesse falado e batido o pé, as pessoas elas não teriam achado que eu era menos, entendeu? Eu era menor ali. Porque eu não era. E, consequentemente, era uma época em que eu escondia até mesmo um pouco do meu estilo, sabe? Eu fazia assim o meu estilo, por exemplo, pra foto, mas eu não saía na rua daquele jeito. Hoje em dia eu saio, não tô nem aí, sabe? Se eu tiver com meu colar, eu saio com meu colar. Se eu estiver usando os meus tão amados corset, eu vou sair com o corset, os meus brincos de argola, minha maquiagem, entendeu? Claro que não é todo dia que eu tenho vontade de me produzir, mas pelo menos eu saio hoje com as roupas que eu gosto, entendeu? Com o que eu realmente acho legal. Eu escuto as músicas que eu gosto sem medo de escutar elas. Uma coisa também que isso tudo me ensinou de olhar para o sol e deixar o sol aparecer na nossa vida é literalmente você pegar e você não aceitar ninguém na sua vida que não te reconhece, que não deixa o seu brilho vir à tona, porque às vezes isso acontece. Às vezes a gente conhece pessoas que elas são tão inseguras que você não pode mostrar o seu brilho. Pessoas que são tão inseguras a ponto que você não pode mostrar uma conquista para elas. Sabe, você não pode contar um mínimo detalhe do seu dia, do que você tá fazendo, do que você tá conquistando, que aquela pessoa se sente insegura. Ela claramente tem inveja de você. Ela claramente não gosta de você, entendeu? Mas você ainda se reprime, você ainda se reprime porque, nossa, não, eu não vou mostrar isso pra fulano. Fulano claramente não quer saber. Poxa, se fulano não quer saber das suas conquistas, isso é realmente uma pessoa pra estar do seu lado? Pra estar junto? Seja um namorado, seja uma amiga, seja um amigo. Se você não pode contar pra essa pessoa e essa pessoa não ficar genuinamente feliz por você, pelo seu brilho, pelo que você tá conquistando, é hora de revisar isso aí, né? Não. Não é hora de você olhar e falar, eu não quero mais essa pessoa na minha vida. Eu não gosto dessa pessoa na minha vida. Essa pessoa aqui não me agrega em nada. Porque tem gente que não te agrega em nada, tá bom? Essa que é a realidade. Tem gente que vê o que você tá fazendo. Tem gente que vê a sua melhora. Ela sente toda a sua evolução. E aí ela quer te mandar pra um caminho super oposto ao que você tá fazendo. Porque ela tem medo do seu brilho. Ela tem medo de você brilhar um pouquinho mais do que ela, entendeu?
Ela vê que você tem talento pra uma coisa e aí ela te manda pra outra totalmente diferente, porque ela tem medo de você brilhar. Isso é uma coisa que realmente existe. Isso é uma coisa que muitas pessoas passam. E que quando você começar a aceitar o seu brilho, você também vai passar por isso. As pessoas vão ter assim uma peneira na sua vida de quem vai te apoiar, quem vai realmente te enxergar, quem vai comemorar suas conquistas juntos com você. E quem não vai comemorar, quem não tá nem aí, entendeu? Quem claramente não se importa. E é muito bom quando a gente percebe isso, porque a gente para de correr atrás, às vezes, de pessoas que não se importam, pessoas que claramente não veem o nosso próprio brilho, sabe? E eu tô falando isso porque eu já comemorei algumas conquistas com algumas pessoas da minha vida, coisas que eu realmente gostei de ter feito, coisas que eu realmente gostei de ter conquistado, e as pessoas nem sequer conseguiam me dar um parabéns. Nossa, parabéns por isso aqui. Uma palavra, uma mensagem de texto, as pessoas não conseguiam mandar parabéns. Cara, que legal isso, sabe? Então, assim, para de simplesmente achar que você precisa viver escondida embaixo de uma pedra, que as pessoas não podem reconhecer o seu brilho, que o seu parceiro ou a sua parceira não pode te reconhecer, sabe? Porque claramente essa pessoa, se ela não te reconhecer, se ela não te der um parabéns, se ela não deixar você se expandir, ela não gosta tanto assim de você. Ela não gosta tanto assim daquilo que você pode mostrar pros outros, sabe? Ela tem medo de ver você. É aquela coisa, esteja bem, mas nunca melhor do que eu. Então, quando você escolhe brilhar, quando você escolhe a sua essência, quando você escolhe ser o sol e ser o magnetismo, porque isso é magnetismo, tá? As pessoas amam quando você se mostra, quando você se veste da maneira que você gosta, quando você é autêntica, quando você não tem medo de falar sobre o seu trabalho, quando você não tem medo de mostrar um estudo que você tá fazendo ou alguma coisa que realmente é interessante, realmente é bacana, realmente você gasta tempo fazendo isso. Eu acho que essa pessoa não é muito sua fã. Eu acho que no final das contas essa pessoa não gosta tanto assim de você. Ela tem claramente um pequeno medo de você. Então, fica aí essa reflexão para você não esquecer que você é o sol. Você não se esquecer da pessoa que você realmente é. Porque quando você esquece quem você é, o mundo não fica tão legal assim. O mundo, ele não vai ser tão gentil assim com você. Porque você não tá sendo gentil com você mesmo, então por que o mundo seria? Porque o mundo iria reconhecer quem você é, sem que você se reconheça. E às vezes você nem precisa falar pros outros. E eu espero muito que você tenha gostado de toda essa reflexão que eu trouxe aqui, de todo esse momento de seja o sol, seja quem você é, não tenha medo de brilhar. Porque de verdade a gente não pode ter medo de ser quem nós somos. A gente não pode ter medo de brilhar. A gente não pode ter medo de mostrar o quão incrível nós somos. Nossa, mostre suas vitórias, mostre sua conquista, respeite a sua história, entendeu? Não tenha medo de nada disso. E eu vou ficando por aqui agora. Eu espero muito que você tenha gostado. Bem-vindo ao podcast da Deusa Mística. Então eu espero muito, muito, muito que tenha te ajudado a ter uma boa reflexão. E eu vou ficando por aqui, gente. Um abraço, um beijo e tchauzinho.